Opa, meninas, boa tarde, Boa tarde. Boa tudo bem? tarde, tudo Eu sei que tá jóia? todo mundo acompanhando a Campus Party aí, deve estar sendo um dia aí bem cheio para vocês. Eu também estava acompanhando aqui fazendo o meu trabalho aqui em paralelo, né, como sempre. Todos os professores fazem isso hoje em dia, pelo visto. É, estamos hoje aqui na Campus Party, nós quatro, né, falando um pouco sobre o Include. Eu sou o professor Júlio Melo, as meninas vão se apresentar logo mais. E aí eu vou dar início ao nosso painel, né? Eu coloquei aqui alguns tópicos especiais, mas a gente vai especificamente falar sobre como é que é o Include na prática, né? Então, o Include na prática, cada um de nós tem experiência prática no laboratório Include. Nós somos entre coordenadores e professores e tutores e, assim, faz tudo no laboratório. Eu sou o professor Júlio Melo, professor lá da UFRN, no Rio Grande do Norte. Eu sou da área de TI, especificamente da área de TI, né? Então, sempre todo mundo pergunta qual é a sua matéria, o que você ensina, né? A gente, professores da universidade, ensinam qualquer coisa na área deles, tá? Então, se não tem nenhuma, a gente não tem aquela disciplina, eu ensino aquilo, né? Não, eu sou professor de TI e na prática o que me jogarem de TI eu estou ensinando. Especificamente no laboratório Include lá do RN, eu sou um dos representantes do Include do RN, né? Assim, o pessoal chama de embaixador. A gente basicamente vende a ideia do Include, tenta contaminar um pouquinho o pessoal da área de administração, as palavras-chave, o pessoal lá algumas empresas especificamente, né, para serem parceiras do laboratório. E em parceria com o SESC, lá do Rio Grande do Norte, e o Cicobi também, e a própria Universidade Federal do Rio Grande do Norte, nós temos um laboratório lá em Portilândia, que é o laboratório Include SESC. Tá? Tem outro laboratório que a Keilane vai falar para vocês, mas o laboratório Include SESC foi o segundo do Rio Grande do Norte, e a gente tem uma boa parceria com o SESC especificamente, né? O pessoal do SESC ajuda muito no dia a dia do laboratório e com todos os trâmites, especialmente no acompanhamento dos alunos, no acompanhamento com os pais. E é bem legal a dinâmica que a gente conseguiu lá no laboratório Include SESC, onde o SESC se beneficia com os alunos do SESC poderem participar das interações das nossas aulas, e ao mesmo tempo a comunidade se beneficia. Né? Vocês podem pensar, mas o Include não é só para alunos com necessidades socioeconômicas especiais. É sim, mas ao mesmo tempo a gente tem que fazer o projeto funcionar. Né? E para o projeto funcionar, a gente precisa de um espaço, precisa de um patrocinador, e nesse caso, o acordo é que um terço dos alunos do SESC, um terço dos alunos do Include daquele semestre, são do SESC. E o restante, 75%, 60% mais ou menos, são da comunidade. E dá muito certo. A gente tem conseguido fazer funcionar. E o pessoal tem uma boa visão do projeto, porque ele é no SESC. E aí dá um pouquinho mais de credibilidade. O pessoal gosta bastante. Mas bem, suficiente para falar de mim. Queria passar para a Keilane, né? De acordo com a nossa ordem aí pré-organizada. Vai, Keilane. Olá, gente, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite, né, para falar desse projeto que é incrível em todas as perspectivas possíveis. Eu sou Keilane, né, como o Júlio já me apresentou. Eu sou estudante de Ciências Sociais e atualmente sou facilitadora lá no Laboratório Trampolim da Vitória, que fica localizado em Parnamirim. Sou técnica de informática também pelo IFRN, que foi o que me deu um pouquinho aí a ajuda da área técnica, né? Mas acho que eu vou passar a palavra aí para as próximas colegas, para elas se apresentarem. Rose. Ô, Rose, Tá a gente não está te mutado, ouvindo. Rose? Estão conseguindo me ouvir bem agora? Sim. Então, muito prazer, meu nome é Rose, eu sou facilitadora do projeto Include. Vou falar agora um pouquinho da minha formação. Júlio, não sei se você lembra daquele antigo magistério, muitos anos que você fazia no ensino médio, então eu sou um dos poucos frutos desse ensino médio. Eu fiz o meu magistério em 98, se não me engano, né? E logo em seguida cursei Sistema de Informações, aqui mesmo em Brasília. E desde então eu venho me apaixonando cada vez mais pela área de tecnologia. Eu trabalho há mais ou menos 22 anos na área e eu confesso que o que me encanta
em trabalhar em tecnologia é porque você sempre está estudando, né? Então, ao mesmo tempo que você é professor, você também se torna aluno. E por destino, resolvi fazer direito agora, porque logo mais eu vou contar um pouco da minha história, das minhas experiências, e a área do direito me fez apaixonar. Então, eu quero estar atuando também no uso da tecnologia, só que no lado do direito. Agora eu vou passar a palavra para minha amiga. Pati? Meu nome é Tiele Kátia, eu sou coordenadora dos laboratórios de robótica aqui de Goiânia, coordeno 2 em Goiânia, um em Lusiânia e um em Valparaíso. Também sou professora universitária, também na área de tecnologia, e é bem da forma que o Júlio disse, né? Não tem uma matéria, é tudo que se fala de tecnologia. E eu que gosto muito de pessoas, então eu consigo aí também lecionar nas partes aí de gestão, peguei umas partes que são mais voltadas à parte humana, que está muito relacionado também ao que a gente realiza nos laboratórios, né? Então, eu coordeno os laboratórios, à noite eu leciono na universidade e estou trabalhando agora na Campus Party, aí nos intervalos vocês vão me ver, às vezes, nas propagandas. Estou aqui do estado de Goiás e nós estamos aqui hoje com uma plataforma híbrida também, né? Então, tem a parte física aqui acontecendo, alguns palcos. Oh, legal. É bom estar em contato aqui com vários perfis em vários níveis, né? A gente tem, eu coordeno lá no Include Sesc também. Os professores, inclusive, foram alguns palestrantes lá daqui da campus e da campus do ano passado também. Então eu me identifico um pouco aí com as coisas que Tiele vai acabar trazendo. Mas eu vou começar passando aí a bola para o nosso primeiro assunto, né, que eu acho que é um dos principais assuntos que todo mundo que tem a ideia de trazer o Include para o seu estado tenta pensar como é que a coisa funciona, né? Então, o Include, para o pessoal ainda que está novo, que ainda não conheceu o projeto na prática, ele tem uma faixa etária bem larga, certo? Ele vai, por definição, dos 10 até os 18 anos. Assim, atualmente a gente está diminuindo um pouquinho para 11 até os 20 anos, mas esse em si, essa largura assim, de possibilidade de público, ela é interessante na prática, mas interessante em teoria, né? Mas na prática, na verdade, ela pode ser um problema em muitos aspectos para a gente que é educador, que está lá no dia a dia do laboratório. Especialmente no meu caso lá, onde a gente tem o Include, onde ele é baseado lá no Include Sesc. O Include Sesc é baseado na Escola Sesc, e a Escola Sesc de ensino infantil, né? Então, o ensino infantil, ele vai até os 11 anos, ou seja, os alunos mais velhos da Escola Sesc, eles têm 11 anos. E repetentes, às vezes, com 10 anos, o aluno já está saindo da Escola Sesc e já indo para outras escolas. Então, eu não tenho opção lá no meu laboratório de não ter alunos com essa faixa etária de 10 anos, de 11 anos. A gente sempre tem esses alunos, né? Então, os nossos 1/3 lá, que são do SESC, eles sempre são dessa faixa etária. Em contrapartida, da comunidade, aí eu tenho toda o leque de possibilidades do Include, e aí chega dos 10 anos e vai até alguns inscritos que eu já tive até de mais de 20 anos. As pessoas querendo mesmo participar, assim, porque queria conhecer, achava que é introdutório, né? Às vezes, eu já tive inscritos de 25 anos, obviamente não conseguiu participar do laboratório do Include, mas, assim, pessoas com interesse de participar, né, de ter essa introdução tecnológica. E quando a gente coloca os alunos, assim, a nossa primeira turma, ela era uma turma mista, com a ideia lá de turma mista, né, de juntar crianças com jovens mais velhos. Mas a gente rapidamente notou um problema, e esse era um problema que ainda persiste até hoje, que é o problema da desistência, especialmente dos alunos mais velhos. Eu não sei se acontece com todas vocês, meninas, mas os alunos mais velhos, especialmente se eles estiverem em turmas mistas, eu notei que é um tiro na culatra, ele sai pela culatra. Embora a ideia faça sentido, o pessoal se sente mais desafiado a mostrar que, eu sou um pouco mais velho, então eu entendo esse assunto, né? Então eu posso ajudar a criança, posso pegar na mão da criança, e acontece bastante, os alunos que ficam, os mais velhos que ficam e estão em turmas mistas, especialmente com meus alunos de 11 anos, 10 anos, eles
tem um pouquinho de amor mais fraternal para as crianças, né? Eles pegam na mão, especialmente as meninas. É bem legal como elas se juntam e elas cuidam dos menores, certo? Às vezes fica uma menina normalmente um pouco mais velha, mais velha que 15 anos, né? 16 anos. E aí ela acaba ajudando bastante, pegando na mão mesmo das crianças, para ajudar as crianças a andar para frente. Mas e vocês, meninas? O que vocês têm aí de experiência sobre essas turmas mistas? Boa tarde para todos. Uma das grandes, assim, dos grandes avanços profissionais, né, nessa trajetória nossa, é realmente essas turmas mistas, Júlio. E como você abordou muito bem, é a nossa realidade, e eu observo que vai ser uma outra grande realidade pós-pandemia, porque a pós-pandemia vai gerar no impacto na educação muito mais turmas mistas, porque as pessoas agora que descobriram que existe tecnologia que até então elas não sabiam, se não fosse pelo meio do Include, o que vai acontecer? Eu verifico que cada vez os alunos e até a comunidade, elas vão ter que se capacitar mais. Então, vai acontecer de nós termos mais turmas mistas, sim. Uma das grandes experiências que eu tive foi 3 anos. Eu trabalhava dentro do Include, igual você, Keiliane, dentro de uma escola, só que lá eram somente para recrutas, né? Então, eu conseguia observar que é muito diferente quando você tem uma turma mais unificada do que quando você tem aquela turma mais homogênea, né? É mais difícil, pedagogicamente, para você lidar com tudo isso. É possível? É, mas é mais complexo. Vou falar um pouquinho agora da minha experiência, né, com relação a essa questão das turmas mistas. Meu laboratório, ele foi colocado recentemente lá em Parnamirim, né? Então, assim, a gente teve pouca oportunidade, na verdade, de trabalhar com as turmas presencialmente. Então, o que acontece? A gente só acabou formando uma turma, iniciou outra, mas aí chegou a pandemia, né? Então, durante um tempo, eu tentei fazer essa separação, né? Apesar do Include ter essa faixa etária bem ampla, eu tentei fazer a separação das turmas, colocar pessoal de 11 a 14 anos e de 15 até os 18. Tentei fazer essa divisão, porque realmente é uma coisa que dá para sentir muito. O ritmo de aprender é diferente, o ritmo de entender, o ritmo de produzir, inclusive, é muito diferente do adolescente, né, para a criança. Querendo ou não, a gente acaba trabalhando com um público mais infantil. Mas, realmente, essa questão da desistência que o Júlio falou, ela é mais presente nas crianças mais velhas, no caso, nos adolescentes, né, nas pessoas mais velhas que a gente atende, do que nas crianças. Porque, como o Júlio disse, acaba tendo um apego afetivo, né? A criança acaba indo para o laboratório não só para assistir a aula, mas ele acaba indo também para fazer todo, como eu posso dizer, ele acaba indo também para receber um pouco de atenção nossa. Ele quer aprender, mas a criança também necessita dessa atenção, né? Então, existe essa diferença. O adolescente ele já é mais independente, já consegue fazer mais as coisas por conta própria, mas quando é a criança, realmente tem toda essa questão de ter que pegar na mão, de ter que mostrar ali a saída mais fácil, o caminho mais fácil, mas sempre lembrando que não dá para a gente só falar o que eles precisam fazer, né? A gente precisa que eles entendam, que eles aprendam aquilo que eles estão fazendo. Então, é importante ter um pouquinho de atenção nessa questão, né? E o que eu acho fascinante no perfil do Include é que você sempre trabalha em duplas. Então, o professor ele não está sozinho. Sempre são 2 profissionais ali, justamente para dar esse suporte afetivo e técnico para os nossos alunos. Isso mesmo. E aqui em Goiânia, nós tivemos uma turma que, coincidentemente, foi toda ali na faixa etária de 10, 11 anos a 14 anos. Então, o linguajar ali ficou bem fácil de
se organizar, né, de se nivelar. Mas tivemos uma outra turma também que foi extremamente mista. Crianças ali de 11 anos e adultos que já saíam para trabalhar de 18 anos. Então, realmente, eu até mando um abraço aqui para os facilitadores e agradeço eles todo o empenho que eles conseguiram manter essa turma até numa pegada até bacana, sabe? E eu acho que vai muito também do interesse, igual vocês falaram, da criança, do jovem, né? Qual que é o intuito dele ali, porque como a nossa metodologia ela é muito lúdica, às vezes aquele jovem que é um pouco mais velho, ele não tem aquela paciência, não tem aquela calma, né, de entender como que o processo acontece, mas são melhorias que nós vamos colocando no nosso processo, né, para as próximas edições, quem sabe, e de forma geral, até nos outros laboratórios também, tivemos laboratórios de Valparaíso também, que demos essa sorte da faixa etária conversar bastante, e lá em Lusiânia também. Então, eu acredito que só um laboratório aqui que foi uma faixa bem diferente de idade. E como nós estamos com 2 turmas, acaba que eles conseguiram também fazer essa divisão, né? Colocar os mais novinhos de um lado, os que são mais velhos de outro. Então, aqui, colocando assim na balança, até que a gente conseguiu dar andamento de forma bacana. Mas falando de tecnologia, sempre tem os desistentes, né? Porque é um assunto assim muito complexo, até quando a gente entra na faculdade, até quando eu me formei, eu fui a única mulher ali da turma, começaram 36 alunos e se formaram 7. Então, é um assunto global, né? Universal. Não é questão assim de a culpa é da metodologia include e tal. Não, é um assunto que realmente é complexo para toda a população e nós estamos aqui para quebrar esse paradigma, né? Exato. E em relação à tua turma lá, Tiele, que você falou que ela era mais... Você consegue traçar uma comparação assim, entre a turma que era mais jovem e a turma que era mista em relação à dificuldade para a execução pedagógica, para interagir, ou seja, para executar a aula lá? Então, como nós fizemos meio que uma divisão, aquela turma que já tinha aqueles alunos que era da mesma faixa etária, a conversa ela flui de forma mais fácil, né? Agora, aquela turma assim que é muito mista, acaba que o facilitador ele tem um trabalho redobrado, né? Que ele conversa um pouco ali na linguagem da criança, depois ele tem que voltar aquele conteúdo ali um pouco para o adulto. Então, acho que um pouco do motivo assim do desempenho ter sido razoável foi por conta disso, dessa dupla jornada que ele tem de trazer algo mais lúdico, conversar com as crianças e, ao mesmo tempo, elevar um pouco essa conversa e falar ali na mesma língua do adulto. E uma coisa que eu percebi, que facilitou muito, Júlio, são todas as capacitações que o Include oferece para o profissional, né? Todo esse acompanhamento pedagógico, ele faz todo um diferencial, porque nós ficamos aí muito tempo sendo treinado. Por exemplo, para quem que nunca deu aula, pegar já aí uma pós-pandemia, no caso, vai ter um suporte muito, muito importante, né? E isso faz toda a diferença pedagógica, para esse olhar diferenciado em sala de aula. Que eu acho que você tem um pouquinho mais do problema parecido com o meu lá, e é bem nesse sentido que Tiele falou, realmente, assim, de a gente desenvolver estratégias por faixa etária. Embora a turma seja mista, e a metodologia ela tem que ser horizontal, né? Então a gente tem que começar com todo mundo, não dá para dividir a sala em 3 partes e dar aula diferentes para as 3, mas a gente tem que ter as estratégias para cada faixa etária. Como é que você faz lá na escola, Keilane? Então, as crianças, a gente consegue trabalhar de uma forma, digamos assim, menos quadrada, eu acredito. Até pela questão de como a criança vai entender aquele conteúdo, como a criança vai conseguir aprender o que a gente está querendo passar. Então, para os menores, a gente sempre procurava trabalhar mesmo de forma mais lúdica. E muitas vezes, uma coisa que acontece, acredito que com todo mundo, às vezes a aula não dá certo. Sim. E a gente precisa de estratégias, porque não dá certo e a gente tem que ter um plano B, né? E muitas vezes o plano B, no caso, a minha saída,
quando eu estou trabalhando com as crianças, é propor uma aula mais divertida. A gente trabalha mais com os óculos 3D, a gente trabalha mais na parte da modelagem 3D. E com o jovem, com o adolescente, ali já muda um pouquinho a perspectiva, né? A gente já precisa mostrar para eles algo mais interessante para o dia a dia deles, né? E no caso do jovem, realmente essa questão da profissionalização. Então, até o Júlio observou, né? Quando eu estava lá no projeto presencial, a gente fez a nossa feira no final do curso, no final do Include. E uma coisa que eu observei justamente dessa dinâmica do aprender era que as crianças, elas produziram projetos que eram mais lúdicos, eram mais voltados para a brincadeira. Já o jovem, não, ele já foi em busca de algo que ele conseguisse comercializar futuramente. Exatamente, foi atrás de um produto, né? É isso daí, acho que a feira foi o principal ponto para identificar essa diferença. Realmente, né? Foi bem legal ver os projetos tangíveis lá, o pessoal, todo mundo bem animado. Mas bem, vamos passar para frente, né? Uma das coisas que o Include teve que sobreviver, né, vamos dizer assim como toda a educação brasileira, foi a pandemia. A gente, felizmente, está conseguindo sobreviver a ela agora, né? Melhor. E eu queria Keilane, como é que foi a experiência sua lá, né, no Include durante a pandemia? Sim, sim. O Include, ele é um desafio quando é presencial, então imagine quando é online, né? Você prender a atenção aí desses jovens online é muito difícil. Mas, assim, como a Rose disse, a gente tem todo um apoio, a gente foi bem orientado, inclusive, para essa questão de como trabalhar online, né? De como chamar a atenção do aluno online. E acredito que a gente está fazendo um bom papel. Tem algumas dificuldades, por exemplo, quando o aluno não tem um acesso muito bom à internet em casa, que acontece muito. Meu público é um pouquinho diferente do Júlio. Eu trabalho numa comunidade mesmo, Parnamirim, e o público que eu atendo realmente é todo de escola pública, boa parte não tem acesso à internet, então o Include Online gerou uma interrogaçãozinha aí nesse ponto, né? Até onde a gente pode incluir o aluno, e inclusive o aluno que não tem muitas vezes acesso à internet em casa, às vezes só tem um celular. Acontece bastante comigo do aluno dizer, professor, eu não consigo trabalhar com essa plataforma, porque não funciona no celular e eu não tenho computador. Então, a gente tem que fazer as adaptações. Às vezes eu peço, olha, só me mostra a lógica, mostra como a lógica funciona, que está tudo certo. Eu preciso entender que você aprendeu. Então, a gente precisa entender que nem sempre vai ter um meio ideal para a gente ter essa noção se o aluno está aprendendo ou não. Mas a gente tenta, na medida do possível, fazer com que o Include funcione, tanto online quanto presencial. E acho que a principal dificuldade é essa. E também, quando a gente fala de robótica educacional, o Include, a tecnologia, a metodologia Maker, é muito do fazer. E uma das principais dificuldades que a gente tem no online é justamente do fazer, do aluno não ter o material tangível para ele conseguir fazer a estrutura, montar a estrutura, fazer aquele LED ligar. Muitas vezes ele não tem. E a gente precisa fazer essa adaptação, precisa trazer realmente para o online, tentar plataformas que o aluno consiga ter essa produção, né, consiga fazer esses projetos que a gente pede, que a gente solicita. Mas acho que essa daí é uma das principais dificuldades mesmo. Eu acho que o problema foi... Pode falar, Rose. Só contribuindo aí com a fala dela, eu também trabalho em escola particular aqui em Brasília, e é uma observação geral de todos os professores, essa readaptação, esse novo olhar, né? É o fazer diferente. Mesmo aquele que tem todos os recursos, quando ele não tem o olhar do professor, que faz todo um diferencial, ele sente, sim. Concordo com você. Assim,
A pandemia, para mim, ela foi meio que dividida em duas partes. Teve a parte do blackout, que foi mais ou menos no começo do ano passado, né, onde praticamente ninguém funcionou, né? Ninguém sabia o que fazer, na verdade, né? Pegou todo mundo de surpresa. O Brasil não sabia o que fazer, não tinha nenhuma escola que soubesse o que fazer, não podia levar os alunos para a sala de aula, também não tinha a infraestrutura online. Inclusive, a gente ajudou, devido a a nossa proximidade aí com a Escola SESC, que o pessoal essa ponte que a gente criou via Include, para descobrir como é que faria para executar as aulas, né? E aí a gente sugeriu ferramentas na época e tal, mas o Include mesmo ainda demorou bastante, era realmente bem complicado da gente propor para os pais, né, que assim, a gente estava num ambiente em que as escolas estavam usando todo o apoio dos pais para que os alunos pudessem acompanhar o conteúdo obrigatório do ensino médio, do ensino fundamental. Como é que a gente ia propor uma atividade extracurricular que ia consumir tempo de pais e alunos para que, assim, ou seja, que não vai encaixar num vestibular, não vai encaixar no Enem da vida, de forma que os alunos ainda continuem até o final, né? Isso aí realmente foi um problema que o Include tinha que resolver de algum jeito, né? Até porque a gente tinha que dar o retorno aos patrocinadores do Include. O pessoal sempre perguntava quando é que vai voltar, quando é que vai voltar. A minha turma é presencial, a de Keilane, né, também, inclusive. Os pais perguntaram para a gente quando é que voltava, sempre ninguém sabia quando é que voltava, o Include não tinha como voltar, na prática não tinha como. E a gente, assim, aproveitou para aprender, né? Felizmente, a gente está agora com um formato remoto que funciona, inclusive boas surpresas, né? Que eu até conversei com vocês no backstage, né? Sobre a nossa possibilidade de atender alunos que seriam impossíveis de atender com as unidades que a gente tem, porque são do interior mais longe e tal. Mas e vocês, Rose, Kellen? Qual foi a experiência de vocês com o Include Online? O Include Online, para nós que somos da área da tecnologia, a ferramenta não assustou tanto, né? Porque quando você é da área, tudo que você está vendo se torna assim mais abstrato. Agora, para outros colegas que jamais tiveram contato, e existem professores assim, até mesmo por conta toda uma realidade, não teve contato com a tecnologia, foi muito complexo. Uma das grandes experiências que eu tive em relação ao Include Online foi quando eu peguei, não só o aluno, estava a família inteira assistindo a aula, inteira. E como que eu descobri isso? Porque eu ouvia o aluno falando assim, pai. Aí o aluno falava, pergunta para a professora como é que liga um LED. Ou seja, nós não estávamos somente dando uma aula online, nós estávamos dentro dos lares dos nossos alunos. Então, olha todo um contexto que tinha que ser trabalhado. Era aula para o aluno, aula para o pai do aluno, aí o profissional tinha que administrar o cachorro, tinha que administrar a sua vida também, porque eles estavam dentro do seu lar. Então, eu costumo dizer que, além de ter alcançado, né, os nossos objetivos profissionais, nós estávamos dentro dos lares. Então, nesses 22 anos de profissão, eu nunca estive dentro do lar de ninguém, e ninguém estava dentro do meu lar. Então, olha que coisas mais ricas, eu vejo isso como um benefício, lógico que toda dificuldade, internet que acaba no meio, internet que trava, às vezes o vizinho ali, né, administrando a sua rotina também, e a própria família se administrando. Então, eu vejo assim, um ganho muito bom. Porém, o contato físico ele é melhor para a nossa profissão. Esse maker, né, o faça você mesmo, estando presencial, ele é bem melhor. Mas eu não vejo, assim, menos de 2, 3 anos, esse normal de novo. Porque até o mundo se restabelecer, né, vai gerar um pouquinho mais de tempo. Mas o bom de ser professor, Júlio, é que você consegue se reinventar muito rápido. E ser professor maker, então, nós estamos se reinventando sempre, né? Ainda mais nesse problema, né? Essa área, a gente sempre inova, né? A ideia de ensinar é sempre pensar no problema de ensinar alguém alguma coisa, né? Então, você tem sempre esse problema. Toda vez que você tem uma turma nova,
tem esse problema e você vai ter que se virar, vai ter que descobrir uma forma, e nunca vai ser a mesma, né? Sempre as pessoas vão ser diferentes, então... Tchelle, você consegue... Não, Vocês estão me ouvindo bem? A gente está ouvindo, mas está travada a imagem. Ah, então tá bom. Eu não fiquei travada com a boca aberta, não, né? Não, tá bom agora. A gente tá te ouvindo aí. Então tá bom. Eu tô aqui no estúdio. Tá travando. Eita. Bem-vindo à tecnologia. Tá. Vocês falando aí, né, em relação a essas dificuldades. Tá vendo? Isso também é uma dificuldade. Não só dos professores. Seus alunos, como que eles fazem? Então, uma das técnicas assim, que em Goiânia nós utilizamos foi voltar um pouco para essa parte analógica, né? Que é utilizar o papel mesmo, pedir para a criança, às vezes, ele escrever o código. Então, nós tivemos turmas mistas aqui. Tiveram laboratórios que nós tivemos essa facilidade das crianças terem acesso ao computador, das crianças terem acesso ao celular, mas teve outros casos mais como que eu posso dizer, mais assim, voltados para a periferia mesmo, mais humildes, que as crianças não tinham acesso nem a um celular de qualidade. Então, a gente realmente pedia para a criança escrever o código, entender pelo menos a lógica, né? Porque se uma vez que ela entende a lógica, depois, quando ela tiver acesso a um computador, quando ela tiver acesso a um celular, ela consegue realmente dar andamento nisso. Então, nós utilizamos esse tipo de técnica. Quando pediam para falar sobre fiação, às vezes não tinha a oportunidade de ter fios em casa. Teve laboratórios assim muito carentes mesmo, que as crianças não tinham como nem desmontar um brinquedo e etc. Então, ali a gente utilizava de linhas, pedia para os pais arrumarem linhas de cores diferentes, para a criança entender o que é o fio negativo, o que é o fio positivo. Então, a tecnologia, a gente tem que entender que ela vai muito além do digital, né? O digital tem pouco tempo que ele chegou, mas a tecnologia, ela existe desde antes de Cristo. Então, quando nós falamos de tecnologia, nós ensinamos para a criança técnicas, métodos, maneiras de fazer, e esse é um dos diferenciais do Include, né? Que a gente está conseguindo colocar para executar. Agora eu não estou travando, não, né? Teve a gente realmente teve esse, foi bem legal essa ideia, né? Foi uma das coisas, quando eu estava acompanhando as aulas, eu lembro dos meninos colocando no nosso plano de aula sempre a estratégia. Se o aluno não conseguir usar a ferramenta, sempre tinha isso. Tem que pensar numa solução para isso aí. E aí, assim, a gente sempre pensava junto, né? Podia fazer um estilo quiz, pergunta a eles o que você faz, compartilha a tela. Ou então mesmo no sentido que Thierry falou, eu acredito que todo mundo aqui passou por isso, né? Se não dá para montar o circuito em casa, usa umas linhas, desenha, a gente só quer saber se vocês aprenderam. Foi uma coisa que os alunos conseguiram entender e usar isso aí. Foi um negócio bem legal. Eu acho que assim, a gente não teria feito isso se fosse no online, no presencial, né? E eu passei por um período como facilitadora, porque nós tivemos uma desistência aqui em Goiás. Aí até a gente se organizar, eu falei, não, professor universitário, né, ele consegue fazer tudo. Como diz meu pai, dá um alicate e uma chave para essa pessoa que ela desmonta o mundo, é tipo uma MacGyver. Falei, não, coloca lá como facilitadora. E realmente, nossa, a gente se empolga, né, e vê que é possível. Nosso primeiro projeto de criar uma maquete de uma casa ali para a criança aprender o sentido de coordenar, né, esquerda, direita, tamanho, e mexendo com coisas simples que tem em casa. Então, a gente vê que é possível, assim, fazer tecnologia com pouco. Bem, Na verdade, nós fizemos aquilo que nós aprendemos quando nós estávamos fazendo faculdade há uns 15, 20 anos atrás, e não tinha nem emulador, né, Júlio? Você tinha que pegar ali para programar mesmo, num bloco de papel, escrever. Ou seja, tudo aquilo que nós estudamos, todo esse letramento digital, ele foi feito, de fato, na pandemia. Eu observo que esse desenvolvimento dos nossos alunos, de todas as faixas etárias, ficou muito bem desenvolvido no letramento digital que nós fizemos. Toda essa manobra, né,
que é feita diariamente para ensinar. Então, eu fico imaginando, assim, os alunos programando, calculando, né, quantos quadradinhos tem na sua casa, ou seja, isso é ser professor. E virão outros desafios, né? Isso mesmo. Pode falar, professor. Desculpa te interromper, Rose. E lembrando que, assim, o desafio do Include Online, né, ele não termina só na aula. Quem é facilitador, quem está no dia a dia do laboratório, tem mais proximidade com os alunos, a gente acaba trabalhando 24 horas, porque sempre tem um aluno perguntando lá, professora, eu errei, professora, não está acendendo, como é que faz? Então, assim... nosso desafio ele não termina só na aula, né? Não é só aquele momento, até porque no online não dá para a gente supervisionar todos os alunos ao mesmo tempo, como a gente geralmente faz no laboratório presencial, né? Então, você espera um resultado depois da aula, e esse depois da aula acaba se prorrogando, né? Você acaba passando a semana toda aí com o aluno, conversando com o aluno. É isso mesmo, e quando a gente fala que a gente consegue fazer tecnologia com pouco, com as coisas que estão dentro de casa, a gente volta muito a olhar para os pais, né? Que é possível fazer. É possível fazer, e a gente volta muito a olhar para os pais, porque qual que é a importância dos pais nesse processo de aprendizagem dessas crianças? E aí eu dou meu testemunho, né? Que eu sou da comunidade, eu moro na periferia, eu nasci na periferia, minha família é muito humilde, minha mãe era empregada doméstica, hoje aposentada, meu pai era pedreiro, hoje falecido, e eles realmente viam uma oportunidade em que eu e a minha irmã, a gente precisava ter uma vida diferente da vida deles, né? Então, sempre que a gente apresentava algo para estudar, apresentava algo para a gente, um curso que a gente queria fazer, alguma oficina, eu falo que eu participei de um projeto semelhante ao Include, na minha infância, onde eu brincava, na minha ideia eu estava brincando, né? De aprender música. Mas ali eu aprendi a conviver na sociedade, ali eu aprendi a respeitar a hierarquia da minha professora, aprendi a respeitar os meus amigos. Então, os pais, eles têm que entender que o Include ensinando tecnologia é um meio em que a criança pode ter uma profissão lá na frente, mas vai muito além disso, né? Aprender a viver em sociedade, aprender a respeitar a hierarquia, que a gente precisa tanto disso hoje na nossa sociedade. Então, e também que essas crianças vejam que é possível ser um facilitador, que é possível ser um coordenador, que é possível estar à frente de um projeto de grande nome. Qual grande é o nome da Campus Party, na verdade? E eu, uma preta que veio da periferia, uma preta e pobre, como todo mundo falava, está aqui podendo falar que meu patrão é o Francesco. O que é isso, hein, gente? Não é para qualquer um. Então, aqui nós tivemos alguns pais que não conseguiram entender isso, né? Falaram assim, se eu soubesse que meu filho entrou nesse projeto para brincar de desmontar papel, para brincar de papel, não era bem isso que eu estava pensando que era tecnologia. Então, eu acho que nos próximos semestres nós devemos pensar em algo para catequizar digitalmente, né? Alfabetizar digitalmente os pais também, para que eles possam entender a importância de um projeto tão grande como esse na nossa sociedade, que isso auxilia a criança não só a ter um futuro diferente, não só ter uma profissão no futuro diferente das dos pais, né? Mas isso é algo que a gente tem que desconstruir nos pais para construir nas crianças, que é o mesmo ponto quando a gente entra ali no preconceito, que é o mesmo ponto onde a gente entra na violência doméstica, na homofobia. A gente tem que desconstruir essa sociedade que pensa que quem nasceu na periferia tem que continuar ali e reconstruir algo novo com um projeto tão bacana igual o Include, né? Não sei se vocês passaram por isso também no laboratório de vocês. A minha experiência, né, assim, com a questão dos pais, eu sempre tento trazer os pais, antes mesmo de trazer o aluno, eu busco puxar os pais para próximo ao projeto, né? É uma pergunta muito frequente que eu escuto quando eu chego no laboratório, o que é robótica? O que meu filho vai aprender aqui? Então, é uma dúvida que os pais têm, os pais não têm conhecimento do que é isso. Muitas vezes eles só matriculam os filhos porque achou interessante, vamos lá aprender robótica. Mas, assim, eu sempre busco mostrar para eles a importância do projeto, mostrar o que o filho dele está aprendendo, né? O que os filhos estão aprendendo, o que eles podem levar ali
para a vida. Inclusive, os meus alunos, eu incentivo muito. Aqui a gente tem um curso de mecatrônica no IFRN e eu incentivo muito. Eu digo, olha, se você gostou dessa área, se você gosta da área tecnológica, tenta passar numa prova do IF, tenta buscar ali uma coisinha melhor para você, para o seu futuro. E geralmente dá certo. Eu tenho alunos que passaram por mim, que hoje em dia fazem mecatrônica, que fazem informática, e eu fico muito feliz com esse resultado, porque são crianças extremamente humildes. Eu também não fui de escola pública, estudei durante aí toda a minha vida em escola pública, e sempre que eu tenho a oportunidade de levar o projeto para aquele público mais carente, para aquele público que eu vejo que realmente está precisando, eu principalmente tento conscientizar os pais, porque acaba que é os pais que incentivam o aluno a ir para a escola, a ir procurar o curso, a fazer as atividades. Então, se você não traz esse pai para perto de você, fica mais complicado, inclusive, lidar com o próprio aluno, né? Sim, é verdade. E eu acabei não falando um pouco do meu público, né? Eu trabalho em 2 laboratórios e um deles, como é que eu posso explicar? São para menores que estão em reabilitação. Então, vem de acordo justamente com o que você falou. Quando você não trabalha com os pais, gera um reflexo na sociedade, né, em relação à disciplina. E eu, atualmente, eu não tenho contato com os pais dos meus alunos, apesar de eu estar trabalhando presencialmente. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi uma fala de um dos internos, bem assim: professora, se eu tivesse conhecido a tecnologia antes, possivelmente eu não teria feito tudo o que eu fiz e possivelmente eu estaria trabalhando na área. Então, veja como o Include, ele impacta a nossa sociedade de uma forma muito positiva. Até mesmo aqueles que estão em reabilitações, né, são menores infratores, eles conseguem, sim, estar olhando de uma forma diferente e possivelmente, quando eles estiverem em suas casas, né, logo, logo eles vão sair, eles vão olhar diferente para seus pais, para sua comunidade. Não é verdade? Verdade. Uma coisa é bem forte, né? Os seus depoimentos aí nessa. Assim, é bem. Encurtar com os pais, a gente percebe facilmente a diferença de quando o aluno está fazendo uma coisa que é extracurricular, né? E quando o aluno está fazendo uma coisa ali na escola dele. Lá no Include é bem comum os pais quererem que os alunos façam, porque eles acham, ó, como tem certificado, é de graça, então vai ser uma vantagem competitiva para o meu filho, né? Então, se eu puder dar para ele, eu vou dar. E os pais eles tendem a querer que o filho vá de qualquer jeito. Isso é um problema para a gente, né? Acontece bastante, né, no caso lá da gente do Include Sesc, os filhos dos pais do Sesc são onde os pais pressionam mais os filhos para irem, né? E os filhos começam a ver aquilo não como uma coisa boa para eles, mas como uma obrigação, e começa a ficar ruim. Já o pessoal da comunidade é um pouquinho diferente, né? O pessoal da comunidade eles vão porque querem ir de verdade, e às vezes não tem tanta pressão do pai e da mãe. E a gente nota que, no geral, os pais têm essa dificuldade de entender o que realmente o filho vai aprender, o que a Elane falou, né? Até porque, assim, inclusão tecnológica, ela é uma coisa que vem depois da inclusão digital, né? Como a galera que já leu aí o resumo, mas sabe que a gente já pressupõe que o aluno chega lá para o Include sem precisar que a gente pegue a mão dele, digite lá no computador, ele já sabe fazer isso. Procura aí no Google, ele já sabe, a gente não precisa pegar na mão. Muitos deles já sabem, nem todos, claro, né? Porque também tem os casos onde a inclusão digital ainda não chegou. Mas, no geral, é bem fácil para eles entenderem, porque tem o celular que facilita, porque tem o WhatsApp, tem as redes sociais, então eles já conseguem ter isso aí um pouquinho mais na cabeça deles. Os pais ainda não entendem como é que aquilo ali pode mudar a vida do filho dele, né? Não, ele está só usando a internet, aí não está mudando, mas não, ele está aprendendo como é que produz aquela tecnologia, como é que eu interajo com aquela tecnologia, como é que eu viro um ator de verdade, não só um usuário da tecnologia. Isso é realmente uma coisa que o Include traz de diferente dos cursos técnicos, do curso de inclusão digital no geral, que, assim, realmente a gente trata de inclusão tecnológica como ela deve ser tratada, né? Ou pelo menos a gente está tentando fazer isso. Agora é realmente uma coisa nova.
Mas bem, assim, a gente pode, sobre pais é bem complicado, aí educação envolve a família inteira, a gente tem que falar da família, não tem como a gente deixar a família de fora, e eu acho que os pais devem ter percebido isso muito mais fortemente agora em tempos de pandemia, porque assim, não tinha outro jeito do filho dele participar das atividades educacionais, se o pai não tivesse lá, especialmente as crianças, né? A gente, professor universitário, a gente está acostumado à autonomia dos nossos alunos, mas as crianças devem ter sido, quem tem filhos de 10 anos ou menos em casa, você está vendo seu ensino fundamental novamente, né? Tem que reaprender o ensino fundamental. E aí, assim, a gente entra, querendo ou não, no impacto na vida dos alunos, né? Que eu acho que já foi um pouquinho aí que Rose já começou a falar, e é a hora que todo mundo chora, né? Mas assim, é uma coisa que é clara realmente, assim, a gente percebe facilmente nossos alunos que começam nossas atividades são de apenas 6 meses, a gente não tem ainda a continuação do Include, mas quando nossos alunos saem, eles já querem continuar, eles já querem fazer de novo, mesmo que seja a mesma coisa no semestre que vem. Os pais também querem que eles continuem. Então, o mesmo pai que estava lá em dúvida, que pediu para a gente qual é o currículo, qual é a ementa. Aí a gente chega, apresenta para ele e aí o mesmo pai quer continuar. Às vezes quer participar da aula, né? Como o Thierry falou, né? Como o Rose falou. O que vocês já notaram aí nas turmas? Assim, eu formei poucos alunos também, assim como Keilane, né? A gente não está desde o começo, né? Eu tenho uma turma presencial e 2 turmas remotas que já passaram por a gente, outra turma agora, nenhuma turma que começou, mas não terminou por causa da pandemia. Mas qual é o impacto que vocês já veem de concreto na vida dos alunos de vocês, ou ex-alunos? Eu já tive a oportunidade de, no presencial, formar 3 turmas, né? Dentre delas, turmas sempre com um público maior. E uma das coisas que mais me impactou foi quando um falou bem assim, né? Professora, vou usar a linguagem dele. Professora, esse curso é muito top. Aí eu, por quê? Porque agora eu vou repensar antes de deixar o meu tempo muito ocioso, né? Na internet. Eu vou usar de forma mais consciente, porque agora eu consegui entender a lógica. Então, entender a lógica de todo esse processo é um dos grandes diferenciais do nosso curso, né? E quando você percebe que nós temos alunos ali restritos em relação ao seu ir e vir, você vê nitidamente a influência positiva que o professor do Include traz para a sociedade. É nítido, para mim é muito nítido. Eu tenho as duas visões, né? Aqui somos professores universitários, eu trabalho num público mais seletivo, em uma escola que nós temos recursos também, e eu posso garantir, nosso laboratório físico é incrível. Incrível, incrível. Verdade. Um impacto que eu vejo além de todos esses que a gente sabe, né, de futuro diferenciado para as crianças, etc., o que a gente já conseguiu aqui, eu acho que é a questão de você ser espelho, né? Das crianças olharem para você e falar assim, poxa, eu posso chegar até ali. E isso começar, assim, por exemplo, em coisas pequenas, né? Detalhes de a gente chegar e a criança saber de onde você veio e saber que ela também pode chegar ali. Aquilo ali mexe muito comigo. Questão de, por exemplo, eu sou coordenadora e eu sou toda vaidosa, não sei se vocês viram, né? E uma facilitadora ontem, ela veio aqui na campus na quarta, de calça jeans e tênis. Aí quando foi na quinta-feira, ela veio com roupa social. Menina, mas você tá chique, hein? Ela falou assim, não, eu vi você, eu falei assim, não, eu tenho que ser chique igual ela. E ela também vem da periferia. E eu falei para ela, e é isso que você tem que levar para a sala de aula. Inspirar os seus alunos e saber que não é porque eles são da periferia que eles não podem entrar num evento como esse e se arrumarem e vir chique também. Vamos todo mundo andar chique aqui. Porque às vezes a gente acha assim, é da periferia, tem que andar de qualquer jeito. Não, se arrume, você também pode, né? Então, acho que o impacto na vida das crianças é a questão assim, de gente ser espelho e de a gente impactar positivamente a vida deles e eles saberem que conseguem ir onde eles quiserem. Exato. Eu sempre busco mostrar um pouquinho, né, da minha história com relação ao ensino que eu tive, porque muitos dos meus alunos têm a realidade bem parecida com a minha, né, com a que eu tive na minha infância, na minha adolescência.
E eu vejo hoje em dia que a mudança ela não é só para a questão tecnológica. Quando você trabalha com Include, você está mudando as vidas numa perspectiva tanto para a tecnologia, mas também bastante para o social. É uma coisa que eu fico bem grata quando acontece, né? Na minha turma presencial, justamente quando os meus alunos eles se tornam amigos, porque muitas vezes são crianças que estudam na mesma escola, que têm o mesmo meio social, mas elas não interagem, muitas vezes são até brigadas. E quando chega no laboratório, tem essa questão do auxiliar, né, do colega que vai te ajudar, dos alunos que ajudam outros alunos. Então, isso acaba gerando uma interação muito forte entre eles, e isso faz com que eles saiam pessoas diferentes do laboratório. Realmente você percebe a diferença. Não é só algo no imaginário, né? Você consegue ver, inclusive, diferenças na postura do aluno, né? O aluno sai de forma diferente, sai mais empoderado. E, para mim, tem outra questão também, que o meu laboratório, eu acredito que foi o primeiro que funciona só com mulheres, né? Somos eu, a facilitadora, no caso, e Mariana, que é a minha monitora. As mulheres dominam o mundo, viu, Kelly? Não é a tecnologia, são as mulheres. Pois é. E, assim, eu sempre falo para as minhas alunas, eu digo, olha, o meu maior público, inclusive, é de meninas lá no laboratório. Eu sempre falo... eu acho bem interessante essa parte. E eu falo muito para elas que a questão da tecnologia, até hoje em dia mesmo, é um meio muito masculino, né? Você encontra muitos homens na área de TI, nas áreas tecnológicas, mas você encontra poucas mulheres. E é muito importante que elas tenham consciência disso para que elas, inclusive, busquem entrar no mercado de trabalho, entendam que aquilo também faz parte da realidade delas, e que elas procurem modificar a vida não só no laboratório, mas também quando sair de lá, pensar aí numa forma mais empoderada, tentar assumir aí seu papel feminino dentro do mundo da tecnologia, que eu acho muito bom, muito importante. Com certeza, acho que faz parte do objetivo do laboratório, né? Inicialmente a gente sempre é confundido com a formação técnica. O aluno vai sair com aquela formação técnica, onde na verdade o aluno vai sair basicamente com o caminho aberto para ele decidir se ele quiser decidir seguir naquela direção, beleza, mas pelo menos ele teve a introdução. É uma das coisas que eu sempre enfatizo lá quando a gente está dando as primeiras aulas, é que a gente ensina para eles coisas que eu ensino para os meus alunos lá no segundo semestre, no primeiro semestre da graduação. São alunos, vocês estão no ensino fundamental, vocês estão no ensino infantil, já aprendendo assuntos avançados que eu vou ensinar para os meus alunos quando vocês entrarem na universidade. Então, e para vocês a terem contato com essa tecnologia, saberem que é possível vocês aprenderem e que não é uma coisa de outro mundo, ajuda muito a vocês decidirem no futuro, assim, porque muitas vezes, eu tenho quase certeza, que a pessoa escolhe um caminho por achar que aquele outro é mais difícil. Eu não vou conseguir porque é muito difícil, não faz parte do que eu gosto, do que eu vou gostar no futuro. E o fato de você conhecer, já ter uma introdução àquilo ali, ajuda muito a você decidir lá quais são os seus rumos, especialmente profissionais, né, o que você vai, em termos de você vai cursar na sua vida. É uma das coisas que a gente traz para os nossos alunos, e é legal quando vem mais, é difícil lá nas minhas turmas, normalmente não tem tantas meninas. A gente, obviamente, faz na seleção, coloca 50% de meninas por obrigação, porque eu acho que realmente faz diferença. A gente podia até tentar colocar uma turma 100% de meninas só para ver, mas o ideal mesmo é que a gente tente incluir o máximo que der das meninas, especialmente, porque elas são, hoje em dia, meio que sistematicamente exclusas da sociedade nessa área tecnológica. Assim. Os brinquedos não vendem nessa hora, os jogos mesmo não vendem essa coisa de tecnologia, vendem mais roupa, moda. Pô, não tem sentido nenhum, cara. É melhor, todo mundo tem inclusive, assim, bastante profissionais de TI que eu conheço, são muito melhores tecnicamente e tem muito mais feeling para outras coisas, especialmente empreendedorismo, do que os homens. E por que elas não estão lá nos cursos na base, né? Por que ainda é tão pouca gente? É bem estranho isso aí, na minha opinião, assim, eu ainda não consegui entender. Exato, o Include é uma oportunidade, né, para elas conhecerem, na verdade, para todo mundo conhecer a área e, consequentemente, também
entender se é aquilo que ele vai querer para a vida, né? Não necessariamente o aluno vai continuar na área, não necessariamente ele vai para um curso de tecnologia, mas ele entendeu aquele mundo e ele agora vai conseguir tomar uma decisão aí mais centrada, né? Pessoal, certa. A gente está ficando sem tempo, né? Então, para a gente não ser cortado, né? A Bia já entrou aí para falar para a gente. Eu vou encerrar. Muito obrigado pela participação de todo mundo, né? Fiquem à vontade para perguntar a gente no Discord. Eu estou lá no Discord junto com os outros palestrantes. Não sei se as meninas estão, mas eu posso responder mensagens de vocês. Obrigado aí pela participação de todo mundo e pelo tempo aí da Campus Party de vocês. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Tchau.